Então vamos aqui, a seção 3, aula 5, que fala do sistema de coordenadas absolutas. Então as coordenadas são pontos de localização entre a ponta da ferramenta e a peça a ser torneada. Então o que eu enxergo assim? Modo absoluto, coordenadas absolutas, elas sempre vão partir do zero peça. Eu tenho que sempre fazer a medição em relação a esse símbolo aqui, aonde foi colocado a ponta da ferramenta e definido o zero peça. Então vamos ver como é que ficaria nesse caso aqui. Eu tenho um diâmetro 30, eu tenho um diâmetro 80, então eu tenho alguns diâmetros e tenho alguns comprimentos. Note que o sistema de cotagem ele já é feito a partir do zero peça nos diâmetros e como o zero peça está na face, ele parte já da face para os pontos, ajudando assim o programador a definir o ponto zero peça para os pontos usinados, com a medição sempre partindo do zero peça. Então o sistema de cotagem ajuda o programador. Então veja como essa peça está bem cotada e eu consigo definir os pontos dessa peça. Assim, para definir pontos, inicialmente, a gente vai chamar pontos de letras, né? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. Eu posso chamar de ponto 1, ponto 2, ponto 3, isso não vai fazer diferença nenhuma para a máquina, porque a máquina não entende o nome do ponto. Ela vai entender o valor que eu vou colocar na coordenada em X e Z na hora que a ponta da ferramenta for trabalhar naquele ponto. Então eu vou chamar esse pontinho de ponto A. Se eu for dar uma coordenada absoluta para a ponta da ferramenta chegar aqui no ponto A, como é que eu vou explicar isso para a máquina? Vou pegar o pincel aqui e vamos preencher essa tabelinha aqui. Então o ponto A ele está bem na linha de centro em X, eu vou dizer que ele está em X0. Como ele está na face da peça, ele não está nem para lado positivo e negativo, eu vou dizer que o ponto A está em Z0. Continuando, o eixo X trabalha em diâmetro. Olhei para o ponto B e estou vendo que o ponto B está cotado já com diâmetro 30. Então, se ele é diâmetro 30, ele é X30. O Z do ponto B ainda está na face do desenho, ele ainda está alinhado com o ponto zero. Então, ele não entrou para negativo e nem positivo, ele continua Z0. O ponto C. Qual é o diâmetro do ponto C? Se eu pegar um paquímetro e for medir o ponto C, qual é o valor? Então, eu não consigo enxergar aqui porque não veio uma cota específica, não veio essa cota aqui para mim, ó. Eu não tenho essa cota do desenho, né? Então eu não sei quanto é que mede esse ponto ali, que é o ponto C, diâmetro, para dar o X. O que eu vou entender aqui? Eu tenho um espaço de 10 milímetros aqui. Esses 10 milímetros aqui, eles estão referenciados por um ângulo de 45 graus, da onde eu vou entender o seguinte: sempre que tiver 45 graus, os lados dos catetos são iguais. Então, eu vou entender que aqui eu vou ter 10 milímetros e aqui eu vou ter 10 milímetros. 10 por 10. Catetos iguais a 45 graus. Então, fica fácil de eu achar o diâmetro do ponto C. É só eu pegar o 30 que eu já tinha aqui no ponto B, somar os dois chanfros e vou chegar ali com 30 mais 20, x 50 no ponto C. Então note que esse diâmetro não veio cotado, e normalmente ele não vem cotado mesmo, ele vem cotado dessa forma aqui. Ele te dá um diâmetro inicial e diz que tem um chanfro num determinado ângulo. Quando for 45 graus é fácil, porque os catetos são iguais. O ponto C no eixo Z. Eu vou olhar aqui no zero peça, porque a medição tem que partir do zero peça, e vou entrar até o ponto C. Quanto é que eu entrei para o lado negativo em Z? Menos 10.
que é essa cota aqui. Então, eu tenho x50, z menos 10. Continuando. Quando eu tenho um raio, o que acontece quando eu tenho um raio? As medidas, elas são iguais. Se eu tenho um raio de 5, eu vou ter 5 aqui e 5 aqui. Então, um raio a 90 graus, um raio perfeito, ele tem as mesmas medidas. Então, para contar a coordenada aqui, o que eu vou fazer? Vamos olhar primeiro no ponto D. Qual é o diâmetro no ponto D? Mais uma vez, não veio cotado, né? Então, o que eu vou olhar assim, ó? O ponto D, ele não tem cota. Não veio o diâmetro do ponto D. Uma conta simples. Se eu pegar o diâmetro mais próximo a 80 e descontar 5 de um lado e 5 do outro, porque eu tenho um raio de um lado e tenho um raio do outro. 80 menos 5 de um lado e 5 do outro, 80 menos 10 fica 70. Então, uma conta simples, pegando um diâmetro de referência 80, descontando os dois raios, eu chego no x que não tinha cota no desenho. Como é que fica o z? O z, se eu olhar aqui no zero peça, eu vou ver que ele entrou 10 milímetros também. Então, continua em z menos 10. Sempre a partir do zero peça. Olha no zero peça, faz a medição e coloca o valor na tabela. Vamos ao ponto E. Se eu olhar o ponto E aqui, se eu fosse medir isso aqui com paquímetro, eu ia chegar no diâmetro 80. Então, colocando aqui x 80 e o z. Como é que eu vou chegar em z aqui? Se não veio cota no desenho, eu vou entender assim, ó. Eu já tinha 10 ali do chanfro, mais 5 do raio. Então, se eu somar 5 mais 10, eu vou do zero peça, que é na face, até o ponto E, com z menos 15. Certo? Então, são contas simples que eu faço, uma somatória, uma subtração de chanfros e raios, e eu chego nos valores. Para o ponto F, se eu pegar o diâmetro do ponto F aqui, eu vou notar que eu vou permanecer em x 80. Só que se eu olhar agora em z, da face até no ponto F, eu vou estar entrando menos 30. Então aqui é um exemplo simplesinho de preenchimento de tabela de coordenadas, onde já envolveu aqui um chanfro de 45 graus, que é muito fácil de trabalhar, um raio perfeito, que é um raio de canto aqui a 90 graus, o raio de 5, onde ele mede os dois catetos, o mesmo valor, né? O mesmo comprimento, a altura aqui é mesmo 5 milímetros. Fica fácil também de achar uma coordenada que eu não tinha ali de diâmetro, por exemplo. Então fica esse exemplo aqui, né? No material de vocês tem esse exemplo mesmo aqui, e tem um exemplo com o zero peça no fundo da peça, que é muito pouco utilizado. Mas se você quiser dar uma olhada lá no teu material, você tem mais aquele exemplo lá. Esse exemplo aqui que eu expliquei, mais um exemplo com o zero peça no fundo, tá? Só cuidado para não confundir o ponto zero, né? Então, o mais usado mesmo é esse zero peça na face. Então, dá uma olhadinha no teu material lá, dá uma revisada, dá uma olhada, vê o que você não entendeu aqui. Se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente que a gente responde. Certo?